Boa tarde a todos. Eu sou Maria Eduarda, sou aluna de mestrado aqui da Exalc, do Departamento de Tecnologia, e hoje eu vou apresentar o que eu trabalhei aí durante o meu mestrado no programa sobre a orientação do professor Dr. Rafael de Campos Castilho. O meu trabalho é intitulado Potencial de Populações de Neoseuros Anônimos como Predadores do Ácaro Rajado Tetrânico. Então, obrigada. Então, a gente tem aí o ácaro rajado, né, como vem crescendo relatos dele, sendo uma problemática em cultivos de soja e cultivos de algodão. E claro, com o aumento dele, vem fazendo muitos malefícios para essas culturas. Atualmente, o maior controle, o método mais utilizado no controle desse ácaro é o controle químico. E o que acontece com a forma de alimentação? Ali a gente pode ver nessa primeira foto, que são folíolos de soja, que são folhas na esquerda, são folhas sadias, e na direita são folhas vindo da alimentação do ácaro. O ácaro, ele rapa essa parte superficial das células da planta e causa esse amarelamento aqui. Então, e aqui embaixo, né, também é uma folha com os sintomas da alimentação do ácaro rajado, mais de algodoeira. E o que acontece? Esse amarelamento, ele vem porque é retirado o cloroplasto das células. Então, quando o cloroplasto é retirado, ocorre uma diminuição na fotossíntese, que vai causar, consequentemente, uma diminuição na produção de grãos, no caso da soja, e de fibras, no caso do algodão. Então, com essa... Ainda falando um pouco sobre o ácaro rajado, daí a gente tem, né, o controle químico como principal método de controle, e a gente, de fato, tem muitos produtos que são prescritos para o controle do ácaro rajado, mas aí seja uma problemática, porque esses produtos, eles são pertencentes ao mesmo grupo, então não tem uma rotatividade, e consequentemente, com a utilização desses produtos, vai acarretar a resistência desse ácaro, como são coisas que já vêm ocorrendo. Um outro problema é que, com o uso frequente desses produtos, vai causar uma diminuição dos inimigos naturais, né? Então, o que era para diminuir o ácaro, na verdade, vai acabar aumentando essa população, por causa desse uso devido. E, assim, no meio dessas problemáticas, surge, então, um mercado para ácaros predadores, que vem aí crescendo e já vem sendo bastante utilizado mundialmente, e entre os ácaros predadores mais utilizados e estudados são aqueles ácaros da família Phytosaceae. Aqui no Brasil tem o Neoseuros californicus, o Phytosaurus macrophyllus e o Neoseuros cideus, que são indicados para o controle de Tetranychus urti. E apesar de já haver esse controle, essa utilização, ainda não é tão viável a utilização dele em cultivos sensíveis, como no caso da soja e algodão, que foi onde eu foquei o meu trabalho. E aí isso faz necessário, então, um momento de mais estudo de prospecção nessas áreas de produção, ou nessas áreas ao redor, nessas áreas de soja e algodão, porque aí é onde a gente vai encontrar ácaros que são ali adaptados ao ambiente, adaptados ao manejo do solo, da cultura, ao clima, enfim. Então, a gente vai encontrar ácaros que talvez, né, tenham esse potencial de predação e sejam mais adaptados a essa predação dentro de grandes culturas. E aí, com esse pensamento em mente, a gente mirou no Neoseuros anônimos, porque essa espécie de Neoseuros, ela é muito encontrada em cultivos de soja e ele está sempre associado ao ácaro rajado. Então, aí a gente viu uma oportunidade de estudo, porque ele é uma espécie que ainda é pouco estudada. Então, nós objetivamos analisar o potencial de duas populações de Neoseuros anônimos como predadores de Tetranychus urti, comparando-se com uma população de Neoseuros cideus. Lembrando que o Neoseuros cideus já é um ácaro que é comercializado no controle de Tetranychus urti. Então, o primeiro passo desse trabalho foi a realização de coletas e a criação desses ácaros. Nós, então, buscamos em três locais de coleta. O primeiro foi aqui no estado de São Paulo, a gente conseguiu encontrar uma população de Neoseuros anônimos na cidade de Piracicaba, aqui. O segundo local nós fomos no Paraná, onde conseguimos encontrar outra população de Neoseuros anônimos na cidade de Londrina.
E no terceiro local onde a gente coletou foi na Bahia, no Luiz Eduardo Magalhães. E lá nós encontramos uma população de Deus. Então, a nossa forma de coleta consiste, foi no campo, né? E aquelas coisas que a gente retirava, seja de algodão ou de soja, nós armazenávamos em sacos de papel, onde era identificado em questão de cultura, data, local, enfim. Após a coleta dessas amostras, a identificação delas, nós armazenamos em uma caixa de isopor que contém gelose para a preservação dessas folhas, né, diminuir as perdas, e para o transporte. Foram transportados para o laboratório de acarologia aqui da Exalc, e a gente fez a triagem com o auxílio de uma lupa. Após essa triagem, a gente separou todos os indivíduos que nós encontramos nessas folhas, a gente separou em arenas. Essa arena, ela é formada por, tem essa vasilha, sobre essa vasilha a gente coloca uma esponja umedecida, sobre essa esponja umedecida a gente coloca uma folha de feijão de coco, e lá a gente fornece ácaro rajado em abundância em todas as fases com pólen para a alimentação desses ácaros. Após a gente fazer esse processo de triagem e passar para cá, a gente vai começar a montar lâminas para poder identificar qual espécie foi. Então, a gente chegou nessas espécies do trabalho, de Neuseuros anônimos e de Neuseuros de Deus. E depois de identificar e estabelecer essas colônias, todas foram mantidas a 25 graus e 10% de umidade no escuro. Então, a gente conseguindo essa população, aumentando essa população, a gente começou a fazer os testes. O primeiro teste que nós fizemos foi um teste de potencial de predação e oposição desses ácaros predadores. Nós utilizamos esse esquema aqui de areninhas, aqui tem 6, mas a gente fez bem mais. A unidade experimental, essa areninha, ela é formada da seguinte forma. A primeira camada que tem é de algodão umedecido. A segunda camada, a gente colocou um disco de feijão de porco. Uma folha, né, de feijão de porco. E aí, a gente pôs também um filetezinho de algodão e uma lâmina em cima. E por que a gente fez isso? Porque a gente observou, né, no dia a dia, que esses ácaros, eles gostam mais de opositar em locais escondidinhos ou abaixo de alguma coisa. Então, a gente coloca isso aqui para poder deixar mais o ácaro à vontade dessa oposição e a gente ter dados mais fiéis. E aí, a gente, nesse teste de predação e oposição, a gente buscou saber o quê? Qual a fase do ácaro rajado que esses predadores mais se alimentam. Então, a gente colocou em um conjunto de arenas 60 ovos de Tetranychus urticae, ou 80 larvas, ou 40 ninfas, ou 25 adultos dessa presa. A forma de avaliação foi vendo o consumo dos predadores com essas fases da presa, o número de ovos colocados pelo predador. Essas avaliações eram foram feitas diariamente e durante 10 dias. Foram feitas 30 repetições e o experimento todo foi mantido em condições controladas a 25 graus Celsius e 10% de umidade e no escuro. A análise de variância ela foi comparando as médias pelo teste de Crystal Wireless a 5%, utilizando o programa E. Daí a gente começou, então, a obter os primeiros resultados do teste. Do trabalho. Quanto à predação, nessa tabela a gente pode observar que todos os predadores, eles foram capazes, né, de predar todas as fases do Tetranychus urticae. O Neuseuros anônimos da população do Paraná, ele predou mais a fase de ovo e mais a fase de ninfa. O Neuseuros de Deus, ele predou mais a fase de larva, e quanto à fase de adulto, não houve diferença significativa. Daqui é interessante a gente se atentar que, veja bem, mesmo que seja a mesma espécie, as diferentes populações elas se alimentaram de forma diferente das larvas Tetranychus urticae. E isso já é algo que vem estudado, que é essa variabilidade intraespecífica dentro das espécies. E a gente pode provar aqui, utilizando Neuseuros anônimos, que há também essa variabilidade dentro dessa espécie. E isso, quando se pensa em controle biológico, é muito proveitoso, né? Porque aí a gente tem a opção de pegar essa espécie que a gente tem melhores características, que preda mais, que produza mais, e começar um processo de seleção que a gente vai conseguir tirar o máximo de aproveitamento que esse predador tem para o controle de determinada praga.
Também vale ressaltar, perceba, independente do predador, todos eles se alimentaram das primeiras fases do Tetranychus rusti, que é o ovo e a larva. Isso também já foi feito em outros trabalhos, que é essa preferência de fitoseides pelas fases iniciais das presas, né? E a gente acredita que seja pelo menor gasto de energia, porque no caso de um ovo, ele está ali paradinho, é bem mais fácil o predador ir lá e se alimentar. Aí de larva já é uma coisinha menor, mas ela é pouco móvel, então também não tem um grande gasto de energia ali. Agora, quando a gente fala de ninfa e adulto, daí o átomo vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Ele vai ter que procurar a presa, ele vai ter que lutar para pegar essa presa e depois se alimentar. Então, o gasto calórico é bem menor. Aqui. Aí, nessa segunda tabela, a gente tem os dados de oviposição dessas espécies. A gente vê que o Neuseuros anônimos, ele ovipositou mais na fase de ovo, foi a fase que ele mais se alimentou, e a gente vê que o Neuseuros deus ovipositou mais na fase de larva, que foi a fase que ele também mais predou. O Neuseuros anônimos, ele ovipositou mais na fase de ninfa e na fase de adulto. Juntando essas duas tabelas, a gente pode também chegar em outra conclusão, que é em relação à prevalência alimentar desses ácaros. Você vê que a população do Paraná, ele predou mais ovos e ele ovipositou mais ovos. Então, ele tem essa preferência já pela fase de ovo do Tetranychus rusti. O Neuseuros deus, ele predou lá mais larvas e ele também ovipositou mais larvas. Então, a gente chega à conclusão que ele também tem essa preferência mais pela fase de larva. Uma outra coisa interessante é que quando a gente fala sobre uma predação maior em ovos, é bem mais, em termos de controle biológico, como pode dizer, seria preferível, talvez, porque a gente está falando de uma fase que o ácaro, ele não vai, o ácaro praga, né? Ele não vai causar nenhum dano na planta. Ele está ali na fase de ovo, e falando especialmente de Tetranychus rusti, a fase de ovo é a fase em que ele mais fica no campo, é a fase mais longa dele. Então, o predador, né, ele teria disponível por mais tempo o alimento no campo. Então, isso é um ponto muito positivo em termos de controle biológico. Na fase de larva, que é a segunda fase que ele mais se alimentou, como a população do Paraná, também é um momento bom de predação, porque a gente está falando de fase que ela se alimenta, mas se alimenta muito pouco ainda. Então, os danos não são tão grandes. E aí a gente vê que, comparando, né, o Neuseuros anônimos, a população do Paraná com uma espécie que já é comercializada, o Neuseuros deus, ele apresenta um bom desempenho também na questão de predação e oposição desse ácaro praga, né? Aí, no segundo momento, a gente fez uma tabela de fertilidade simplificada de Neuseuros anônimos. Para a gente conseguir esses resultados, o primeiro passo é definir um pico de oposição do ácaro. E aqui a gente fez com as duas espécies de Neuseuros anônimos, as duas populações, desculpa, que é do Paraná e a de São Paulo. Em primeiro momento, a gente colocou esses ácaros em uma areia um pouco maior, e colocamos lá ácaro rajado em todas as fases à vontade para eles se alimentarem. Então, esses predadores, eles ficaram um dia todo se alimentando e ovipositando. No outro dia, nós olhamos, e aí a gente retirou essas fêmeas que estavam lá ovipositando e se alimentando, e individualizamos os ovos, que estavam pipocando em areias menores, e fomos acompanhando o processo deles até chegar numa fase adulta, e que eles estão ovipositando. A partir daí, que elas começam a ovipositar, a gente começou a acompanhar por 24 horas. E aí chegou um momento em que as fêmeas elas já deram o máximo de si. Já chegou, postou tudo que tinha e começou a cair a quantidade de ovos. E é nesse momento que a gente encontrou o pico de oviposição. Então, para o Neuseuros anônimos, a gente encontrou o pico de oviposição definido após 5 dias, em que a taxa de oviposição do grupo estava diminuindo dia a dia. E aí, encontrando esse pico de oviposição, a gente pode então partir para a taxa intrínseca de crescimento populacional.
Aí, novamente, a gente vai lá coletar os ovos de um dia. Então, a gente coloca as fêmeas novamente nessa areninha, com comida à vontade, e deixa elas postando por um dia. No dia seguinte, a gente retira esses ovos, e aqui a unidade experimental é muito similar de predação. A diferença é que aqui eu ofereci ovos, larvas, enfim, todas as fases do rajado à vontade para eles. E aí a gente começou, então, a acompanhar esses indivíduos, né, desde a fase até chegar na fase adulta. Foram feitas, então, 2 avaliações ao dia, das 7 da manhã e às 7 da noite, até os ácaros atingirem o período de oposição. Foram feitas 50 repetições, foram feitas uma contabilização dos ácaros a cada 24 horas, porque quando eles começaram a opositar, a gente passou, ao invés de ser de 12 em 12, foi de 24 em 24 horas, uma vez ao dia. E essa interrupção ocorreu após o pico de oposição. Por isso a gente controlava a oposição, porque a gente não ia acompanhar o ácaro até a morte, até um certo período da vida dele. E o experimento todo foi mantido em condições controladas, a 25 graus Celsius e 10% de umidade no escuro. Nós analisamos os dados das estimativas de RM, que foram analisados para verificar se atendiam as premissas de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias pelo teste de Bartlett, seguido por uma análise de comparação entre os tratamentos independentes. Daí a gente conseguiu, né, com essas observações, uma comparação entre as duas populações, né? E a gente vê que na fase de ovo foi onde passaram mais tempo, ambos predadores. A fase de ovo foi a fase mais longa para eles. E a mais curta foi a fase de larva, para as duas populações também. O que diferiu nas duas foi a fase de ovo, que foi menor na população do Paraná, e a fase da Utanifa, que também foi menor. E aí, consequentemente, isso influenciou no tempo, né, de ovo a adulto, sendo que a população do Paraná ela atingiu a fase adulta mais rápido do que a população de São Paulo. E esses são valores muito próximos de atores de dados, Moraes, que estudaram também essa biologia do neurociências anônimos e obtiveram valores aí bem próximos a isso também. Quanto ao parâmetro de taxa de reprodução líquida, taxa de crescimento intrínseco, crescimento populacional por intervalo de tempo e o tempo de gerações, a gente tem que o Neoseiulos anônimos do Paraná, ele aumentou 6 vezes a cada 9 dias, sendo que por dia aumentou 23% e produziu 0,2 fêmeas. Enquanto que a população de São Paulo, ela aumentou 8 vezes a cada 14 dias, sendo que por dia 20%, né, de aumento e produzindo 0,2 fêmeas. Esses dados são favoráveis nas duas populações. São considerados ideais para o controle biológico. Mas, ainda assim, o Neoseiulos anônimos do Paraná, ele se sobressai porque ele tem um bom resultado de crescimento intrínseco, mas aí ele cresce menos dia, ele leva menos tempo para produzir mais. Então, ele é o mais ideal, mais adaptável. Porque quando a gente fala que uma espécie ela cresce mais em menos tempo, ela é logo uma espécie mais adaptável. Então, o ambiente vai mudando. E conforme o ambiente vai mudando, esse agro vai acompanhando. Porque a evolução dele também é muito rápida. E aí, num terceiro momento, então, a gente realizou testes de potencial de alimentos alternativos na criação de Neoseiulos anônimos. Nós utilizamos, então, quatro espécies, sendo 2 de astigmatina e 2 espécies de nematóides. As espécies de nematóide foram Rhabditella acer, Panagrelus redivivus, e os de astigmatina foram Tirófilos putrescenses e Licípedos domésticos. A unidade experimental ela consistiu nessa areninha, né, sendo que o fundo dessa areninha é de carvão. E aí, nesse caso, a gente não contabilizou o alimento, a gente deixou à vontade. E aí, fornecia adultos, ninfas, ovos, todas as fases desses alimentos alternativos, né?
Aí, no caso dessa avaliação, esse experimento ele foi feito somente com a população do Paraná, porque foi a população que a gente tem mais interesse, ela já apresentou uma predação boa, uma oposição muito boa, uma superioridade quanto aos parâmetros biológicos também, então a gente realizou esse teste só com ela. Aí, nesse teste, nós contabilizamos o número de ovos colocados pelo predador. As avaliações foram feitas diariamente durante 10 dias, foram feitas 30 repetições. As condições do experimento, né, foi armazenado em condições controladas, de 25 graus Celsius e 10% de umidade no escuro. E os dados de oposição foi realizada uma análise de variância, comparando as médias pelo teste de Cruz-Kawali, a 5%, utilizando o programa EPA. Então, o que nós obtivemos desses testes, né? O que melhor apresentou uma predação foi o Rhabditella axis, o nematóide. E ainda assim foi muito baixa. A gente pode ver que para todas as espécies testadas, a oposição foi muito baixa e a sobrevivência também foi muito baixa. Daí a gente pode inferir que esses alimentos eles não são tão adequados para a produção do anônimos, né, Neoseuros anônimos. Mas esses também são dados assim muito novos, não é algo muito estudado. Quando a gente fala de astigmatina, tem alguns trabalhos, como de Barbosa e de Moraes, que testaram várias espécies de astigmatina para a produção, mas depois de bactéria, e conseguiram bons resultados. E aí, quando a gente vai para nematóide, é ainda mais difícil. O último trabalho que tem em relação a falando de algum nematóide é de 2016, e depois disso só tem esse, que vocês estão vendo aqui, o meu agora, em relação a isso, mas também não tem muitos resultados assim. Então, a gente vê que tem muito espaço para pesquisar e para crescer. O uso de nematóides, ele já é bastante estudado para crescer lácteos, como várias lácteos e a gente apresenta bons resultados. Então, acho que a gente, do Tutoseiro, a gente pode ter esse espaço ainda, esse momento de crescimento para poder aí buscar presas alternativas mais favoráveis para a criação desses hábitos. Então, esses parâmetros analisados, a estruturação, oposição, tabela de vida e de alimentos alternativos, indicam que Neoseuros anônimos ele possui uma característica biológica e predatória favoráveis, o que torna uma opção promissora para o programa de manejo integrado de pragas e para a produção de larga escala. E lembrando, né, que nessa parte de produção de larga escala, precisa de muito mais tempo, né, que é um trabalho inicial, com eles também, e a gente tem uma opção aí de estimativa, uma opção de nematóide, então é isso. E recomendo também a consideração para futuras aplicações práticas, bem como a realização de estudos adicionais para explorar plenamente seu potencial. E a gente poder usar, então, em grandes cultivos. Porque a gente sabe que não basta só o ácaro ter uma boa capacidade predatória, ter uma boa posição. Atualmente, a gente quer ácaros que a gente consiga reproduzir mais rápido e reproduzir bastante. Então, tem que ser feito mais estudos nesse sentido, mas o Neoseuros anônimos ele se mostrou que ele preda muito bem e oposita muito bem com essa presa sendo oferecida. Então, eu queria agradecer, né, a Exalc, o Laboratório de Acarologia, e as empresas de fomento que ajudaram, né, nessa pesquisa desses quase 3 anos. E, claro, também eu queria agradecer a equipe do laboratório por todo o tempo que nós tivemos. Foi bem especial. Então, obrigada a todos, obrigada por estarem aqui, obrigada, banca. Essa foi a minha apresentação.